Hoje nós estamos aqui para falar de política, para você que está aí acompanhando esse bate-papo. Vamos conversar com ele, que é bacharel em teologia, também em formação de coach. Converse com ele, reverendo pastor Leandro Paim. Seja bem-vindo para esse bate-papo de hoje, pastor. Obrigado, Claudinei. Obrigado você que está com a gente. Que Deus abençoe a nossa conversa. Falar de política é muito bom, mas eu gostaria de começar com algumas dicas aqui juntamente com o pastor Leandro, né, para o voto consciente. E dizer para você que voto não tem preço, tem consequência. Pastor Leandro, dia 15 está chegando e o eleitor tem que ir às urnas. O senhor acha que a população tem consciência do papel do vereador, do prefeito que ele vai eleger? Ou as pessoas estão votando pela aparência, pelo bom samaritano que é o candidato? Então, Claudinei, é uma pergunta muito boa essa. Na realidade, é isso mesmo. O nosso tema de hoje é esse: voto, ele não tem preço, ele tem consequência. E por isso essas dicas, né, para você que está nos vendo. E uma das dicas é essa: você precisa saber em quem você vai votar. Porque depois de esse candidato ou esta pessoa se tornar prefeito ou vereador, eles vão representar você, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Então, nesse sentido, eu entendo que muitas pessoas não sabem em quem elas estão votando. O senhor acha que a pessoa, para ocupar um cargo, seja ele de vereador, seja de prefeito, essa pessoa tem que ter uma qualificação mínima para assumir um cargo desse, para representar a comunidade, seus eleitores? Sim, Claudinei, eu penso que esse é o meu ponto de vista, e eu respeito aqueles que têm outro ponto de vista, mas o meu ponto de vista é esse, de que qualquer pessoa, para assumir um cargo público, ele precisa estar preparado, preparada, se for mulher, né, precisam estar aptos para assumir o cargo que eles estão concorrendo. Por exemplo, gestão pública é o mínimo que todos precisavam ter. Tem uma noção. E tem muitas pessoas, Claudinei, que votam e não sabem a função de cada cargo. Por exemplo, eu já vou antecipar aqui que o vereador, ele precisa ser alguém que vai trabalhar legislando pelo povo, fiscalizando as obras do executivo, que é a função do prefeito, que deve sim administrar bem a cidade. E você me falou aí que a pessoa deve votar em alguém porque tem um coração bom e etc e tal. Bom seria que todo bom gestor público tivesse o coração bom, né? Uma pessoa boa. Mas infelizmente a gente não pode votar e a gente não deve votar em pessoas que simplesmente tem, a pessoa tem um coração bom, uma boa pessoa. Mas essa pessoa que tem um coração bom, ela está preparada? É alguém capacitado? Você tem que fazer essa pergunta e você tem que avaliar isso. E é importante você que é eleitor, que vai nas urnas dia 15 eleger o seu candidato, ter em mente que quando você aceita um favor do seu candidato, ele está te comprando. E quando acontece isso, pastor Leandro, ele perdeu a credibilidade, perdeu a moral de como eleitor, de cobrar alguma coisa do seu representante no dia que ele estiver na cadeira legislando. Então, Claudinei, a gente fala muito de corrupção lá em cima, né, dos cargos políticos, mas infelizmente a corrupção ela começa nos bastidores, lá em casa, antes do voto. Então tem pessoas que se vendem por combustível, tem pessoas que se vendem por cesta básica, até me permite aqui contar uma ilustração, mas uma pessoa falou para mim que ela costumava receber uma ajuda antes das eleições. Uma pessoa levava uma cesta básica e dentro da cesta básica a pessoa colocava umas notinhas de dinheiro lá para cada representante da família. E aí elas votavam nesta pessoa. Olha só, olha o nível de corrupção. A corrupção começa nos bastidores, embaixo. E depois, se você já vendeu o seu voto, você vai cobrar o quê? Como que vai ser? Então assim, só para deixar claro, o que o vereador ou o candidato que você elegeu como prefeito ou prefeita vai pensar? Eu já comprei fulano de tal, então ele não tem direito a me cobrar nada. Mais ou menos isso. Então, resumindo, você não tem moral para chegar no seu representante, cobrar alguma coisa depois das eleições, quando você aceita qualquer propina para elegê-lo, certo? Sim. Pastor, o eleitor, ele... Então, como conhecer, como identificar aquele que ele vai votar?
Na realidade, eu penso que todas as pessoas deveriam, de fato, conhecer em quem ele está em quem ele está votando. Eu até vou dar um exemplo, eu fui para minha mãe esses dias, e aí minha mãe e meu pai, eles são de outra cidade, e eles iriam votar em fulano de tal. Daí eu perguntei, mas vocês conhecem ele? Meu pai e minha mãe, não, foi fulano que falou. Eu falei, não, vocês precisam votar em alguém que vocês conhecem. E aí eu fui ver com eles alguns candidatos, e aí eu falei, e esse aqui? Ah, esse aqui eu conheço. Quem que é? Então você precisa conhecer a pessoa que você vai votar. Se ela tem índole, de família que ela veio, se ela tem estrutura, se ela é alguém que não tem nenhum escândalo. Então, no meu ponto de vista, Claudinei, todos os eleitores deveriam votar em pessoas que eles conhecem. Não porque foi indicado por fulano, por Beltrano. Sim, foi indicado? Pode até ter sido indicado, mas quem indicou é uma pessoa que também tem índole, tem história, tem know-how, você é seu amigo, é sua amiga, então você precisa conhecer. Eu não conheço o candidato que me falaram, então pesquise sobre ele, tire informação para você votar consciente. Às vezes as pessoas deixam de votar numa pessoa qualificada para votar no bom samaritano, naquele que está fazendo o favor. Isso pode pesar muito, né? Eu gostaria de agradecer, pastor, aqui a sua participação hoje nesse bate-papo nosso e deixar aí o senhor à vontade para suas considerações finais. O senhor acha que é importante também ou não a pessoa ter um princípio de Deus e da família para ocupar uma cama e nos representar no dia? Então, conforme a sua pergunta, sim, eu sou cristão e eu entendo que você que não tem princípios ainda familiares, eu acho que você deveria valorizar os princípios familiares, um princípio cristão de ser, porque assim como eu fui gerado em uma família, eu tenho certeza que você também foi gerado em uma família. E a minha consideração final é esta, Claudinei. Na hora de você votar, vote com consciência. Vote sabendo em quem você vai colocar lá o ano que vem para gerir, para cuidar da sua cidade. Porque, afinal de contas, no meu ponto de vista, você vota em uma pessoa que é parecida com você. Então, se você é honesto, se você gosta das coisas certas, vote em pessoas honestas, vote em pessoas que gostam de coisas certas. Sabe por quê, Claudinei? Eu entendo que a pessoa que você colocar para ser um gestor público, uma gestora pública, de fato, ela representa você. Então, coloque alguém que se pareça com você. Tá aí. A gente só tem que agradecer, pastor Leandro, por esse bate-papo hoje aqui e levar esse esclarecimento à nossa comunidade de todo o nosso Brasil.